Fala galera, paz do Senhor Jesus. Eu sou Rafael Loredo e esse é o Biblicalcast, o podcast mais bíblico do Brasil. E hoje eu quero estar falando sobre um assunto interessantíssimo, sobre um assunto necessário. O tema do podcast de hoje é cultivando um relacionamento com Deus. E para falar sobre esse assunto, junto comigo eu trouxe um amigo, um companheiro de congregação, um companheiro de escola, o Rafas. Fala aí, Rafa. Paz do Senhor, Rafael, paz do Senhor, pessoal do Biblicalcast. Agradeço pela sua oportunidade. Fico muito feliz em poder estar aqui, poder participar desse podcast e falar um pouco mais sobre as Escrituras, sobre o que a Palavra de Deus diz. E sobre o tema de hoje, né, Rafael, qual que é o tema mesmo? Cultivando um relacionamento com Deus. Cultivando um relacionamento com Deus. Esse é um tema muito importante e que, na verdade, eu diria que é o mais importante. Esse é o chamado do cristão, viver um relacionamento com Deus. Não só uma religião, mas viver um relacionamento com Ele. Isso foi o que foi chamado Adão, cara. Todo dia Deus ia lá no final da tarde para falar com ele, né? Então, o chamado é ter um relacionamento com o Senhor. Isso é o principal, cara. Verdade, Rafa. A gente tem essa necessidade, né? O cristão não vive sem ter um relacionamento genuíno com Deus. E eu queria que você falasse um pouco, Rafa, das dificuldades. O que dificulta? Porque quando a gente fala de relacionamento com Deus, cara, a gente vê muitas dificuldades, pessoa colocando muitas empecilhos e dificuldades em ter um relacionamento com Deus. Que, tipo assim, quando a gente fala de relacionamento com Deus, é leitura da palavra, é Bíblia e coisas além. Eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que as pessoas têm e o que impede as pessoas de ter um relacionamento com Deus, para ser mais específico, né? O que pode impedir alguém de ter um relacionamento com Deus? Cara, eu acho que as pessoas, na grande parte delas, têm mistificado muito o relacionamento com Deus, que na verdade é algo simples. Por exemplo, eu chego em alguém no meio da rua, quero ser teu amigo, acabou, vive um relacionamento, vai conversando e tal. É tipo Deus, cara, você chega e conversa com ele, fala com ele, e é algo simples, você tem que permanecer nele. Como assim permanecer? A palavra do Senhor vai dizer: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele, e esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Cara, ter relacionamento com o Senhor, ter vida com o Senhor, é permanecer nele. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer: vós sois os ramos e eu sou a videira. O ramo faz o que sem a videira? O ramo não é nada, ele não tem vida. Você quer ter uma vida com o Senhor, quer ter um relacionamento com o Senhor, você tem que primeiro permanecer nele. Cara, e de verdade, permanecer, cara. Permanecer. Eu creio que a grande questão e dificuldade dessa geração é o permanecer. Eu creio que a constância seja a palavra certa para falar acerca disso. As pessoas são muito inconstantes. A gente tem muito problema com inconstância, né? Parece que a gente quer começar algo e não consegue terminar, porque acha muito difícil, começa a colocar dificuldade, começa a dar lugar a outras coisas e aí a gente acaba não permanecendo nisso, né? Porque, como eu falei, o tema do podcast, cultivando o relacionamento com Deus. Então, é um cultivo, é algo que tem que cultivar, algo que tem que ser alimentado. Quando a gente tem uma amizade, a gente tem que cultivar essa amizade. De que forma? A gente conversa, a gente faz atividades juntos, troca ideia, debate, pede opinião. É assim que cultiva uma amizade. É a mesma coisa um relacionamento com Deus, é algo que tem que ser cultivado, né? E como que o cristão ele cultiva um relacionamento com Deus? Eu falo o Rafael aqui, o Rafael Loredo, ele crê, eu creio que é através da palavra, da leitura da palavra, da oração, do congregando, do congregar, né? do ser pastoreado. E isso tudo vai cultivar e ocasionar num relacionamento genuíno com Deus. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Rafa. Tipo, como que a gente pode cultivar? Quais são as formas que a gente cultiva um relacionamento com Deus? Então, em relação a isso que eu falei, de permanecer em Cristo, eu acredito que algo que tem enganado muitos cristãos hoje em dia é a questão de que, eu vou permanecer em Cristo, vai ser tudo fácil. Eu te garanto, não vai. Por quê, Rafael? Cara, você quer uma vida fácil? Quero seguir Jesus.
para ter uma vida fácil, você não vai ter. Porque os discípulos de Jesus, cara, foi esfolado vivo, foi decapado vivo. Os caras morreu em cruz, cruz em X, morreu de cruz de cabeça para baixo. Você quer vida fácil? Não vai ser fácil. Permanecer não é fácil. É difícil, cara. Você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que estar disposto a ver para ele, por ele, não para sua vontade, mas para dele. Então, eu acredito que algo que tem enganado muito e destruído a- o relacionamento das pessoas com Deus é essa falsa ilusão de que pelo fato de nós seguirmos a Cristo, permanecermos nele, vai ser fácil. Eu te garanto, não vai. Não vai. Eu até guardei aquilo, até notei aqui aquilo que você tinha falado sobre as pessoas têm mistificado demais. Então as pessoas têm tido uma visão equivocada do que é ter relacionamento com Deus. Creio que vamos falar assim, vamos abranger mais esse assunto, né? A gente fala relacionamento com Deus, as pessoas, claro, vai associar isso a oração, né? E as pessoas pensam que viver uma vida de oração, viver uma vida com relacionamento com Deus é uma vida de fogo, de reteté, de aquilo. As pessoas vêm na igreja, principalmente no meio pentecostal, né, que é a nossa realidade, vê a pessoa pulando, isso, aquilo, fala aquilo lá tem relacionamento com Deus, mas que nem você falou, cara, as pessoas estão mistificando demais. E o relacionamento com Deus, ele é que nem você falou, estar ligado na videira, os frutos. Então, o que revela, o que mostra que alguém tem um relacionamento com Deus são os frutos, né? Os frutos que a pessoa produz revela o tipo de relacionamento que ela tem com Deus. Passando para uma segunda coisa que eu acredito ser necessária nos dias de hoje e que muitas pessoas eu acredito que não veem, é a reciprocidade. Porque o Senhor vai dizer, a palavra dele vai dizer: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que me ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Cara, aqui a gente vê que você quer ser honrado, você quer receber de Deus, você tem que buscar, você tem que cultivar, você tem que plantar. Um relacionamento com Deus não é tipo, pô, só ele. Você tem que fazer a sua parte, cara. Não é só Deus, eu aceitei a Deus e já é a minha parte, acabou. Não. Todo dia você tem que ir lá, entra no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus, dobra o joelho. Você tem que se chegar a Deus, cara. Porque é recíproco, cara. Já pensou? Você pede a menina em namoro e nunca mais, sabe, demonstra nada. Espera só que ela demonstre. Não dá pra ser assim. O relacionamento com Deus é algo recíproco. Tanto é que, mas o texto que você citou tá no Antigo Testamento. Eu te falo, eu te mostro o Novo. Tiago 4:8. Deus diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O que é isso? Reciprocidade, cara. Você tem que ir a Deus para ele vir a você. Quando você dá tudo que você tem para Deus, ele dá tudo dele para você. Sim, entendo. A gente precisa tomar a decisão. A gente aceitou Jesus, a gente se converteu e agora a gente precisa cultivar um relacionamento com Deus. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz e eu creio que é uma escolha que não deve ser pensada no sentido de será que eu cultivo ou será que eu não cultivo? Acho que é um dever a gente cultivar. A gente tem que cultivar um relacionamento com Deus. A gente tem que cultivar, a gente tem que que nem você falou, de forma recíproca, né? Deus, ele tá ali, tem maravilhas, tem coisas esperando, tem promessas na nossa vida, só que a gente tem que tomar a atitude de nos colocar debaixo da presença de Deus, nos colocar diante da vontade de Deus. E como que a gente vai conhecer a vontade de Deus se a gente não ter um relacionamento com ele? Então, tudo parte do princípio em você querer cultivar um relacionamento com Deus, né? Sim. A questão da reciprocidade é muito importante, cara, que muitas pessoas têm ignorado. Quanto mais você dá para Deus, mais você tem dele. Quanto você mais dá você para ele, mais dele você tem. Então,
Não adianta nada esperar, mas Deus não faz isso, você não busca, sabe? Ah, mas eu sou vazio, aqui, o fulano, o Joãozinho tá sempre cheio e eu tô sempre vazio. Cara, às vezes o Joãozinho busca, às vezes o Joãozinho corre atrás e você fica parado, esperando cair do céu. Mas eu te digo, o relacionamento com Deus é reciprocidade. É preciso as duas partes quererem. Não adianta, pô, só Deus. Não é. É um relacionamento. Pô, é o tema de hoje. Cultivando um relacionamento com Deus. Um relacionamento tem que ter ambas as partes, cara. Ambas as partes têm que querer. Então, acredito que é esse. A segunda coisa importante que eu tenho pra falar. Tem algo a acrescentar, Rafas? Eu acho que o mais lindo disso tudo é que o fato de Deus desejar ter um relacionamento com a gente. Então, o primeiro passo já está dado. O Criador de toda da Terra, o Criador do mundo, ele deseja ter um relacionamento com o ser humano. Que deseja ter um relacionamento com a gente. Então, basta a gente se colocar à disposição de querer ter um relacionamento com Deus também. Né? Porque a parte dele ele já fez. Ele deseja, é um desejo dele ter um relacionamento com a gente. Então é como se tivesse tudo na mão, tudo entregue, e a gente muitas vezes como é que eu posso dizer, é negligente com isso, né? É negligente. Sim, Deus tem tanto para mostrar pra gente, Deus tem tanto para fazer através da gente, mas é claro que não vai ser tudo de uma vez. À medida que a gente vai se aproximando de Deus, ele vai revelando as maravilhas dele pra gente. A gente vai se aproximando, conhecendo, buscando, se relacionando, Deus vai se revelando pra gente. É que nem uma amizade. A gente começa uma amizade, a gente não sabe tudo sobre a pessoa, a gente sabe aquilo que a gente vê ali superficialmente, e conforme o tempo vai passando na amizade, você vai conhecendo mais qualidades daquela pessoa, você vai conhecendo a história daquela pessoa, você vai conhecendo quem é aquela pessoa, né? O que aquela pessoa pode fazer. É a mesma coisa com Deus. Conforme a gente vai se aprofundando no relacionamento com Deus, a gente vai descobrindo aquilo que Deus pode fazer, vai conhecendo quem Deus é, a essência de Deus, né? Na medida que a gente busca, na medida que a gente se relaciona com Deus. Então é indispensável para o cristão buscar ter e cultivar um relacionamento com Deus. Bom, vamos lá então. Terceiro tópico, né? Que eu marquei aqui. Fui marcando sobre o tema de hoje que a gente ia falar, deixando alguns lembretes. E a terceira coisa que eu acredito ser algo que tem atrapalhado, e eu acho que esse é o maior, que tem atrapalhado a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor, tem sido as distrações. E a palavra do Senhor vai dizer: ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai ainda buscam se aquecer-se, embriagando-se mais. Lírias e harpas, tamboris, flautas e vinho há sempre em suas festas, contudo desprezam os grandes feitos de Yahvé, tampouco observam as poderosas obras das tuas mãos. Cara, o que ele está dizendo aqui? Que tem pessoa que fica se embriagando desde cedo até a noite, mas não se importa com as coisas de Deus. Uau. E às vezes a gente pensa, cara, eu tô livre disso, porque eu não bebo, eu não me embriago. Não tenho nada, não bebo, não fumo, mas a embriaguez nesse sentido eu acredito que pode ser levado para várias outras áreas, além da embriaguez em questão de bebida alcoólica. Mas, por exemplo, a bebida alcoólica nesse caso era o que fazia com que eles não prestassem atenção nas coisas grandiosas que Deus fez, com que eles não prestassem atenção em Deus. No caso era a bebida, mas hoje em dia as coisas que podem nos atrapalhar para ter um relacionamento com Deus pode ser outras coisas, por exemplo, o TikTok, Instagram, passa desde manhã até a noite assistindo TikTok, Instagram e não tem tempo com Deus, passa o dia inteiro assistindo YouTube, vendo dorama, vendo Dragon Ball Z e não tem tempo com Jesus. Ou pode ser até uma família, cara. Às vezes a gente, sabe, fica tão coisado com família e não tem tempo com o Senhor. Acaba criando ídolos, né? Sim. Ou às vezes é nós mesmos. Nós ficamos pensando em nós, eu o dia inteiro e, sabe, deixa o Senhor de lado. Olha só que terrível. Pode perguntar para a maioria das pessoas.
Primeira coisa que elas fazem quando acordam, a maioria das pessoas hoje abre o celular. Vê se chegou mensagem, vê se tem notificação no Instagram. E antes de dormir, a última coisa que elas fazem é mexer no celular. E durante o dia, no tempo livre, é mexer no celular, é entretenimento, é buscar qualquer outra coisa, a não ser Deus. É literalmente, isso é uma distração, cara. E a gente fala, não tenho tempo pra Deus, não tenho tempo pra Deus, não tenho tempo pra ter um relacionamento com Deus, mas tira um pouco dos 30 minutos que você fica vendo TikTok, Instagram, que não agrega nada na sua vida. Você vê coisas, são coisas idiotas que a gente assiste, coisas bestas, coisas que não vão agregar em nada. Tira esses 30 minutos e ora esses 30 minutos. A diferença que faz, a diferença que vai começar a fazer. Então é questão de prioridade, Rafa. Eu creio que é assim, é questão de prioridade. A gente está priorizando muito aquilo que é carnal, que é terreno, sabe? E não tá prestando atenção, que nem o texto que você citou, não tá notando aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. A gente deixa de conhecer as maravilhas de Deus, deixa de conhecer tudo aquilo que Deus é e pode fazer, em troca de coisas bestificadas, coisas idiotas, coisas que não vão agregar em nada para nossa vida, né? E usa como desculpa o fato de não ter tempo. Tempo que é algo que a gente cria, que a gente tem ao nosso favor, inclusive. Só que a gente não sabe usar, a gente prefere fazer mau uso do tempo e falar que não tem tempo do que, de fato, fazer um bom uso do tempo, aproveitar o tempo que a gente tem para as coisas que realmente vale a pena, né? Sim. Bom, para estar encerrando, gostaria de falar e de pedir para vocês, não só ouçam essas palavras, mas coloquem elas em prática, porque isso tem poder para mudar a vida de vocês, cara, o relacionamento de vocês com Deus, que pode, na verdade, eu acredito sinceramente nisso, quando você tem um relacionamento bom com Deus, o seu dia melhora, sabe, 100%, vai de 0 a 100 muito rápido, igual muitos vídeos do TikTok dizem, vai de 0 a 100 muito rápido. Então priorize, coloque essas coisas, esses 3 pontos em prática, recapitulando. Vamos ver aqui, ó. Primeiro permaneça em Deus. Primeiro ponto, permaneça em Deus. Segundo, Deus é recíproco. Não é só Ele. Você tem que fazer a sua parte. Busca Ele, não desista, vai, faz, foca nele. Terceiro ponto, as distrações. Cara, o que tem te deixado de manhã até a noite, cara? Embriagado, que faz com que você não contemple o Senhor, não olhe para os feitos do Senhor, não dê graças ao Senhor. Então são esses 3 pontos. Permanecer, o relacionamento com o Senhor é recíproco. E terceiro, as distrações. Coloque isso em prática, eu acredito que vai mudar a vida de cada um de vocês. Amém? Amém, Rafa. Rafa, muito obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado por Nada, um prazer estar aqui, Rafa. Tá falando sobre esse assunto aí. E se Deus quiser, você vai estar voltando várias vezes aqui pra gente estar debatendo Amém. e conversando sobre vários assuntos. Pessoal, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Deus te abençoe grandemente. Espero que essa conversa, esse bate-papo possa ter de alguma forma te abençoado. Deixa seu like, se inscreve no canal do YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir aí o Biblicalcast. A gente sempre vai estar tentando postando tentando ser mais constante, inclusive em estar produzindo conteúdo para cá. Tô muito focado em produzir pro Instagram, mas então foquei pouco aqui. Mas se Deus quiser, vamos estar voltando logo. E Rafa, de novo, obrigado. Deus te abençoe pela participação. Glória a Deus. Tamo junto. Obrigado, Will, por essa oportunidade. Espero que você tenha mais oportunidades, né? Sempre falando sobre assuntos que edifiquem a vida de cada um que está assistindo pelo Instagram, podcast, e que vocês levem isso para a vida de vocês, porque essa obra não é nossa, é do Senhor. Toda glória, toda honra para Ele. E toda glória, toda honra ao Senhor. Amém, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.